Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso programa de estudo da Bíblia. Aqui, a cada semana, a gente para, a gente lê, a gente ouve e reflete sobre a Palavra de Deus. E se você, por acaso, está aqui na região de Michigan, a gente tem esse momento também em loco, pessoalmente. Todos os sábados, a partir das 11h30, a gente se reúne aqui no endereço 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph, e a gente também estuda a Palavra de Deus e a gente se relaciona uns com os outros. Você é convidado e convidada para estar aqui com a gente também. E falando em convidados, eu tenho hoje a alegria de ter os meus amigos aqui, Cleuber e Sangeli. Obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Uma alegria estar aqui. E a gente sempre começa conhecendo um pouquinho dos convidados. Eu queria perguntar para vocês, vocês tiveram uma experiência como missionários, uma experiência de missão, servindo as pessoas, falando do amor de Deus, longe de casa, longe do trabalho, longe da família. Conta um pouquinho para a gente do contexto desse trabalho, dessa missão que vocês fizeram. Bem, o início desse projeto, desse último projeto missionário que a gente participou, foi uma iniciativa do escritório administrativo da Igreja Adventista para a região da América do Sul, onde eles enviariam 25 famílias para regiões, uma região geográfica chamada Janela 1040. Essa Janela 1040 ela é uma região que abrange uma parte da Europa, norte da África e Ásia, e onde se encontram pessoas ali que não tiveram contato ou não foram alcançadas com a mensagem cristã. Nós fomos enviados para um país da Ásia e ali a gente passou um bom tempo ali entendendo a cultura, entendendo a língua, para de alguma maneira compartilhar dessa fé que nós temos em Cristo e do amor de Jesus por essas pessoas. E Sangeli, como foi para você sair ali de perto da família, dos amigos, do país onde você nasceu, para ir para um lugar assim desconhecido, aprender uma cultura nova, novos sabores, né, uma nova culinária? Foi um desafio, mas nós tínhamos a certeza de que Deus estava conduzindo tudo e mesmo nos momentos difíceis a gente buscava ajuda e força para conseguir vencer esses desafios. Mas foi um grande aprendizado também, como você disse, né, em várias áreas, desde a cultura, a comida, e foi uma experiência que marcou a nossa vida para sempre. E como é que era o dia a dia? O que vocês faziam ali na prática? O que era a atribuição e o trabalho de vocês nessas regiões, nesses países, né? Você citou aqui antes na nossa conversa que vocês trabalharam e serviram em vários países na Ásia, né? Quando você vai para uma realidade assim, geralmente a pessoa que ela vai pensando que ela vai transformar o mundo, né? Eu vou lá, vou mudar a realidade deles. Na realidade, o impacto que a missão traz para você é uma transformação pessoal para você. Você entender que você é menor do que tudo aquilo que você está envolvido. E quando o projeto surgiu, na realidade, nunca tinham sido enviados missionários da nossa igreja para essa região. Então tudo era muito novo, a gente tinha que descobrir o que fazer nessa realidade. Pouco a pouco a gente tinha uma linha de trabalho, né, para poder seguir, que envolvia plantio de igrejas, buscar conhecer também, resgatar as pessoas que viveram em fases anteriores a guerras que houveram naqueles países, e principalmente nesse último que a gente esteve, e tentar reunir essas pessoas em algum lugar para começar então um trabalho através delas e não através do estrangeiro que estava ali naquele lugar. Então essa era uma das funções que a gente tinha lá, e outras foram surgindo a partir daí, a partir das oportunidades que a gente foi vendo ali, que a gente tinha condições de fazer. Pelo que você está me escrevendo, eu estou ouvindo aqui, você está falando um pouquinho do discipulado, né? O seu trabalho era mais influenciar pessoas, sim, né? Sim. Através do seu exemplo, através da sua relação com elas, a experimentarem e viverem também um pouquinho do amor de Deus. E no seu dia a dia, Sangeli, como é que a gente, vivendo aqui na prática, né? Como é que a gente pode, de repente, identificar oportunidades no nosso dia a dia, nas relações com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, colegas de trabalho? Como é que a gente pode aproveitar, identificar e aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa frente para falar e para testemunhar também do amor dele? Eu acho que independente da geografia, seja, né, no seu país ou em outro país, como discípulos de Cristo, a gente deve seguir o exemplo dele. E o exemplo que ele nos deixou é o de se importar com as pessoas desinteressadamente. Então, a gente, estando atento a essas necessidades das pessoas e as angústias delas, a gente tem
acaba criando até mais oportunidades de levar Jesus para a vida dessa pessoa. E, inclusive, teve uma experiência recente de uma amiga que compartilhou. Ela estava na casa de uma pessoa prestando um serviço e teve a oportunidade de, pela proximidade, conversar com a pessoa, e ela estava, assim, com uma aparência muito angustiada e em sofrimento mesmo. E a minha amiga aproveitou essa oportunidade e começou a conversar com ela, e ela acabou falando que o que causava essa angústia era a falta do entendimento sobre a morte. E daí a minha amiga aproveitou então a oportunidade e ofereceu para que, quem sabe, ela não quisesse conhecer um pouco mais do que a Bíblia falava e da esperança que a gente podia ter enquanto a gente vive e tem que lidar com isso aqui nesse mundo. E ela aceitou, e elas tiveram esse momento de aprender. Então eu acho que é esse olhar para as necessidades e para as angústias mesmo que as pessoas passam, né? Eu estou lembrando aqui, Bruno, que um texto bíblico, por exemplo, né, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Acho que esse exemplo é um exemplo muito claro de alguém que estava ali e vendo alguém dentro dessa oportunidade, a pessoa, vem cá, o que você acredita acerca da morte, por exemplo? E ela teve a oportunidade de testemunhar, porque ouviu uma pergunta, né? Ela não quis ir lá pregar para a pessoa. Ouviu uma pergunta e a pessoa simplesmente estava preparada para responder aquela pergunta. O poder de um texto bíblico, né? O poder da palavra de Deus de trazer paz, conforto, né? Resposta para as angústias que a gente tem. E a gente tem que aproveitar as oportunidades, é o que Paulo diz, né, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Portem-se com sabedoria para os que estão de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, né? Então a gente tem que, de fato, como você trouxe essa experiência, estar preparado, né? Como você disse também, e sempre, em toda oportunidade, falar e compartilhar o amor de Deus. E às vezes a gente tem essa tensão, né? Entre a nossa fé, testemunhar do amor de Deus, e também as nossas obras, né? Porque uma forma da gente compartilhar o amor de Deus é através das obras, né? É cuidando das pessoas, é ajudando aquelas pessoas que estão em necessidade. Como é que vocês veem essa questão, essa dinâmica, né? Existe uma relação entre fé e obras? Como é que é essa dinâmica? Na missão, por exemplo, eu me falo agora numa questão de uma missão transcultural, né? As pessoas ali, elas não estão muito importando com o que você crê. Elas querem saber como é que isso afeta o seu dia a dia, a sua vida. E nesse sentido, assim, eu acho que a primeira mensagem que chega na vida dessas pessoas não é o que você vai falar da tua fé para elas, mas sim aquilo que a tua fé tem feito em você. Ou seja, as obras, elas vão ver como é que você se porta dentro de uma relação conjugal, como é que você lida com sua esposa lida com você, como é que você educa seus filhos. Todas essa realidade de testemunho, posso colocar assim, é que vai abrir uma oportunidade para que as pessoas olhem, puxa, que interessante a forma como essa pessoa vive. E não inverter esse negócio. Eu acho que não tem... É natural que a tua fé faça com que brote em você um resultado daquilo que você crê. Não tem, acho prático, que é prático, né? Não tem, acho que não tem divisão ou dicotomia entre uma coisa e outra aqui, não. Eu acho que a gente pode trazer isso para a questão do relacionamento também matrimonial, né, Sangeli? Se o Kleber chegar e falar assim, não, eu te amo e tal, e não demonstrar isso no dia a dia, na prática, né? Você não vai acreditar muito, né, nas palavras dele, né? Não me bota em lençóis aqui. Como é que é na sua vida essa relação entre fé e obras? Como é que você lida? Você, de repente, tem alguma experiência para trazer sobre essa questão? Eu acho que a gente não tem como oferecer algo que a gente não tem. Então, a gente precisa buscar esse alimento e buscar força em Deus para que a gente possa ter condições e clareza de mente para lidar com todas essas questões à nossa volta. Então, se a gente está ligado à videira, a gente vai dar frutos. Então, eu acho que partiria daí, assim. E tem texto aí, né, Kleber, sobre essa questão também. Lê para a gente, por favor, Mateus 5,16. Diz aqui assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então essa questão das obras, ela na verdade é uma ferramenta que Deus usa, né, para que as outras pessoas, vendo o amor de Deus na nossa vida, sendo externado de forma prática, né, elas possam também começar a ter um relacionamento com eles, né? Então as obras, elas têm uma função.
elas não são, a função delas não é nos garantir a salvação, né? A gente acredita que a gente é salvo pela graça, né? Pelo sacrifício de Jesus. Mas as obras que o Espírito Santo faz na nossa vida, elas são uma ferramenta que Deus usa para aproximar outras pessoas dele, né? Interessante isso daqui. Sem dúvida nenhuma. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês, então, agora que a gente falou um pouquinho da missão e do serviço que vocês tiveram em outros países, outras culturas, como é que o amor que vocês desenvolveram com Deus, a relação de fé e de confiança que vocês tiveram, essa experiência com Deus fora do país, fora da língua de vocês, da zona de conforto, como é que isso trouxe transformação prática na vida de vocês? Como é que essa experiência aproximou vocês, transformou áreas da vida de vocês que vocês talvez nem imaginassem? Eu me lembro de um dia, eu pegar um carrinho, assim, desses de transporte dentro de uma grande universidade, no lugar onde a gente morava lá. E eu ficava com essa coisa em mente, essas pessoas não tinham ideia do que o Filho de Deus veio fazer por elas, naquele lugar específico. E algumas pessoas até entendem alguma coisa, né? Mas é mais ou menos assim, pra gente que está no Ocidente, tentar entender um personagem famoso assim lá no Oriente, e é o que elas entendem acerca de quem é Cristo. Não tem esse vínculo assim, essa questão desse relacionamento com Jesus, não tem essa noção, é muito distante. Se eu perguntasse, por exemplo, para você falar, por exemplo, de Buda para mim, você vai falar alguma coisa que você estudou sobre ele, mas é muito distante. E eu lembro um dia nesse carrinho olhando para aquelas pessoas e entendendo o quanto Deus me amava, e eu estava ali para, de alguma maneira, trazer esse conhecimento acerca de Cristo, do amor de Cristo por aquelas pessoas. Eu comecei a olhar para elas e vi que essa missão era grandiosa demais, que era algo sobre-humano, e que Deus, de alguma maneira, teria que fazer algo diferente para alcançar aquelas pessoas. Não era... Você sabe que quando você olha para alguém que você está ali com uma missão específica de amar aquela pessoa, você não sabe o que fazer por elas, e você olha e de repente eu comecei a chorar. E eu me lembro forte porque eu estava olhando e sentindo o amor de Deus por mim, e olhando para elas, mas elas não conhecem, mas o Senhor ama elas também. E essa experiência, cada vez que a gente vai vivendo em algum lugar e conhecendo pessoas que não conhecem nada de Cristo e vivem a vida delas, estão vivendo a vida delas lá. E eu fico olhando por elas, entendendo que o Deus que me ama e essa relação que eu tenho com Ele, esse privilégio que eu tenho de viver essa relação de amor com Ele, e outras pessoas que vivem tão distantes dessa realidade. E quando eu olhava para elas e entendia que o mesmo amor que Deus tem por mim, Deus tinha por aquelas pessoas que não tinham conhecimento dela também. E aí eu não conseguia, sabe, é um negócio assim que mexe. E eu fico assim pensando, né, nessa questão da missão que é tão grandiosa, e a gente às vezes é tão pequenininho diante de uma realidade tão grande. Deus tem uma forma de atuar e de agir nessas pessoas, nesses lugares mais distantes e mais difíceis de serem alcançados. E eu entendo que, para mim, o resultado de tudo isso, vivendo isso e me sentindo pequenininho, é sentir realmente o quanto eu sou amado e quanto Deus ama essas pessoas. Porque eu não consigo olhar para uma outra realidade e entender que eu sou capaz de ir lá e fazer o amar todo mundo, viver essa experiência de amor com todo mundo, que não teria como. E de alguma maneira eu consigo entender e ver isso na minha vida pelos lugares que a gente esteve passando e por essas experiências pessoais que a gente teve com algumas dessas pessoas. Não é? Eu acho que a Sangeli pode até contar ou compartilhar algumas de pessoas que não conheciam a gente, mas demonstraram esse amor por nós, mesmo sem conhecer aquilo que a gente conhecia. Eu me lembrei de uma das atividades que a gente desenvolveu nesses 5 anos, foi um projeto com crianças, depois de algum tempo analisando as necessidades e as angústias e os interesses deles, nós decidimos criar um projeto para trabalhar com música em inglês para as crianças. E a rotina era mais ou menos assim, a igreja funcionava de manhã e as crianças chegavam no período da tarde e elas tinham o primeiro horário de inglês e depois música. Só que eram crianças que nunca tinham entrado no ambiente de igreja, porque nesse país não há liberdade religiosa, e eles estavam ali para estudar o inglês ou música, que eram atividades que fora dali eram cobrado alto valor para ter acesso àquele conhecimento.
E ali nós estávamos oferecendo para eles de graça. E naquela cultura específica, é algo muito surreal você fazer algo pela pessoa sem querer nada em troca. Então, eles ficavam assim intrigados, como assim vocês estão aqui, né? Tem as correrias do dia a dia e estão tirando um tempo de vocês para ensinar um conhecimento que não é barato a troco de nada. Então, esse constrangimento, acho que vem de a gente entender que o que Deus faz por nós e o quanto a gente pode abençoar outras pessoas com os nossos dons, com os nossos talentos. E acho que é um pouco disso, né? De ter esse olhar atento para as necessidades e do jeito que nós somos e com os talentos e dons que Deus nos deu, abençoar outras pessoas. E ouvindo aqui a história do Cleuber e da Sangeli, a gente aprende que Deus, Ele transforma as vidas das pessoas, mas Ele quer também transformar a nossa vida. Então, o fato de você servir, o fato de você buscar a Deus, ler a sua palavra e abençoar outras pessoas, você também está sendo transformado por Deus. A gente ouviu o Cleuber falando aqui sobre a empatia que Deus colocou no coração dele com pessoas que ele nem conhecia, né? Então, o amor dele aproximou ele também de outras pessoas. Esse é o nosso desejo para você também, que a palavra de Deus, o amor de Deus possa contagiar a sua vida ao ponto de que esse amor possa ser também manifestado na vida de outras pessoas através da sua vida. E você fica convidado e convidada para estar com a gente aqui todos os sábados às 11h30 aqui na cidade de St. Joseph, no estado de Michigan, aqui no nosso endereço 2929 Niles Road. A gente se encontra, a gente estuda a palavra de Deus e a gente também partilha momentos de comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe. Cleuber, você pode orar para a gente concluir esse episódio? Vamos orar. Querido Deus e bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de participar nessa missão tão sagrada de alcançar pessoas para o Teu reino. Amém. Nós te agradecemos pelos momentos que nós tivemos e te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um que está ouvindo essa mensagem, que assistirá também esse vídeo, que eles também recebam a Sua bênção e sintam, Senhor, no coração o desejo também de se envolver de alguma maneira nessa missão que o Senhor nos convida. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.